seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Yara França e o nosso assunto de hoje será produtos notáveis e fatoração. Então vamos lá? Pegue seu material, livro didático, volume 2, na página 39 e vamos em frente. Na construção de uma escola, foi reservado um espaço no formato de um quadrado de X metros para a construção da área de lazer dos estudantes. Para obter a expressão na qual podemos calcular a área total deste espaço destinado à área de lazer dos estudantes, simplesmente faríamos x vezes x ao quadrado. Porém, ao analisar o projeto, o engenheiro observou que o espaço poderia ser aumentado e solicitou a ampliação com mais y metros, tanto na largura quanto no comprimento. Para complementar esta figura, que deveria ser quadrada, é uma área quadrada, vamos então colocar este quadradinho com medidas y. Tranquilo. Como podemos então representar por uma expressão a nova área total destinada ao lazer dos estudantes? Isso tem várias formas de se fazer. Eu escolhi somar as áreas de cada figura que aparece nesta representação. Então, este quadrado da área anterior, ele já foi representado pela área x ao quadrado. Para representar a área desta figura, que é um retângulo, eu faria, a área seria x vezes y, então a área xy. Desse outro retângulo, que é igual à mesma área, xy. E o quadrado seria a área y ao quadrado. Tranquilo? Então, nós já temos 4 áreas. Bem, a área total seria, então, a somatória da primeira, da segunda, mais a terceira, que é igual, mais a quarta área. Somadas todas essas áreas, eu obtenho a área total, onde x ao quadrado permanece, xy mais xy são semelhantes, passam a ser 2xy, e y ao quadrado permanece. Esta expressão que surgiu é a expressão da área total desta área destinada ao lazer dos estudantes e que se chama trinômio quadrado perfeito. Trinômio porque tem 3 elementos. Quadrado perfeito porque ela é o resultado do produto entre 2 termos. Ou seja, se eu considerar que este lado é o lado x mais y e este lado é também o lado x mais y, eu posso dizer que x mais y vezes x mais y vai ser igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Portanto, nós temos uma igualdade e esta forma de expressão é o que se chama trinômio quadrado perfeito. Vamos agora imaginar a situação contrária. O engenheiro tinha uma grande área, e essa área nós podíamos chamar de x por x, e ele precisou retirar uma parte porque a área estava muito grande. Então, ele precisou retirar essa parte que seria y e também o y. Então, nós teríamos aqui, nesse lado, x menos y e x menos y. Retirando, como ficou, então, a nova área? A nova área ficaria x menos y,
que multiplica x menos y. Temos, então, aqui o produto de dois termos. A área ficaria, então, aplicando a propriedade distributiva, teríamos x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos y, menos xy. Menos y vezes x, menos xy também. E aqui, sinais iguais. Menos y vezes menos y, teríamos, então, y ao quadrado positivo. Nesse caso, temos x ao quadrado, menos xy, menos xy, menos 2xy, mais y ao quadrado. Temos um trinômio quadrado perfeito. A esse trinômio quadrado perfeito, damos o nome de quadrado da diferença de dois termos quando, conseguindo fatorar, temos então a raiz de x ao quadrado menos a raiz de y elevados ao quadrado. Temos aqui o quadrado da diferença de dois termos, que, desenvolvendo, voltaríamos a esse trinômio quadrado perfeito. Tudo bem? Bom, estava tudo bem quando, de repente, o engenheiro percebeu que havia uma determinada área que teria que ser retirada. Bem, nós tínhamos uma área cujos lados eram x e x. Porém, tivemos que retirar uma parte. Vou chamar este quadrado de y. Ficamos, então, com x menos y. Da mesma forma, x menos y. Portanto, se quisermos calcular novamente essa área, aí teríamos um problema. Não temos mais uma área quadrada para usar a mesma forma que estávamos resolvendo as outras áreas. Ou seja, a área não é mais um quadrado. O que eu proponho? Eu proponho sobrepor uma figura, a mesma figura, com a mesma área. Veja, é igual. Porém, o que fazer? Como eu só estou querendo calcular a área, ou melhor, encontrar a expressão que pode calcular a área, eu posso simplesmente transformar essa figura em um retângulo. Mas pode isso? Pode, porque a figura tem a mesma área. E aí sim, o que eu faria? Bem, esta parte é x menos y. Aqui seria x, aqui seria y. Portanto, aqui x e aqui y. Este lado é o mesmo que este. Tá, como vamos calcular a área, então? Temos aqui x menos y, que vai multiplicar, o total aqui seria x mais y. E aí, resolvemos. De que forma resolvemos? Aplicando a propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado, x vezes y mais xy, menos x vezes y menos xy, menos y vezes y menos y ao quadrado. Podemos cortar, porque temos mais xy menos xy, sobra então x ao quadrado menos y ao quadrado. Temos aqui mais um caso de fatoração, ao qual chamamos produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos então aos casos de fatoração.
Temos aqui uma figura na forma retangular composta por outras 3 figuras. Vamos chamar o lado comum às 3 figuras de 2x, o lado da primeira figura de A, o da segunda figura de B e o da terceira figura de C. Para calcular a área total, podemos multiplicar o lado comum por cada lado diferente nas figuras e depois somá-los. Essa é uma forma. Então, vamos lá. 2x vezes A, 2xa, mais 2x vezes B, 2xb, mais 2x vezes C, 2xc. Não podemos somar esses termos, porém, encontramos um termo que é comum aos 3, que é o 2x. E o que podemos fazer? Destacar este termo ou simplesmente colocá-lo em evidência. De que forma? Dividindo 2xa por 2x, nós vamos obter A, mais dividindo 2xb por 2x, obtemos B, e finalmente 2xc por 2x, obtemos C. Essa é mais uma forma de fatoração e se chama fator comum em evidência. Se aplicarmos a propriedade distributiva, teremos novamente o mesmo formato. O segundo caso de fatoração, eu vou demonstrar mostrando uma figura que seria um retângulo. Mas temos apenas a parte quadrada e uma outra parte também quadrada. Juntando a figura toda, como poderíamos calcular a sua área? Vou chamar então este lado de x e este lado de y. Se tiramos uma parte, este lado aqui também vai ser o y. E aqui nós teríamos o quê? O x menos o y. Deste lado seria também o x menos o y. Bom, como poderemos calcular então a área dessa figura? Vamos calcular por partes. Podemos fazer x, que multiplica x menos y, mais, vamos somar agora com essa parte, y, que multiplica também o x menos y. Bem, se aplicássemos a propriedade distributiva, teríamos uma expressão enorme e não é o caso aqui. Vamos simplificar. De que forma? Podemos agrupar o x com o y, porque estão sendo somados, e transformar num produto de x menos y, que se repete. O que fizemos então aqui? O que chamamos de fatoração por agrupamento. É este o segundo caso de fatoração. O terceiro e o quarto casos de fatoração já vimos ao estudar produtos notáveis, e são diferença de 2 quadrados e o trinômio quadrado perfeito. E aí, gostou da aula? Entendeu? Beleza, então. Nos encontramos no próximo vídeo quando vou corrigir a atividade que deixei para você. Tudo bem? Se você gostou, dá um like e até a próxima!